Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela vai ser ministrada pelo nosso amigo e irmão em Cristo, Oswaldo Pons. Então, nesse momento tão especial da palestra, estamos todos aptos a ouvi-la, pois nós abrimos o nosso canal da inteligência para absorver tudo que o nosso amigo vai falar para a gente. Eu quero agradecer ao mentor da nossa Casa Espírita Caminho da Luz, gratidão aos anjos guardiões que guarda aquele templo de oração com tanto amor, com tanto desvelo. Que nesse momento tão especial da palestra, que só o Espírito Santo de Deus possa nos fazer companhia. Que Jesus, o nosso irmão amigo, possa iluminar o Oswaldo para que ele receba todas as intuições benéficas para que passe para nós as melhores palavras e os melhores sentimentos. Que o mentor dele guie ele nas palavras. Senhor Jesus, irmão amigo, quanta gratidão sentimos em nossos corações pela oportunidade de assistir mais uma palestra. Senhor Jesus, irmão amigo, nos envolva sempre com a sua luz, com o seu amor, com a sua caridade incondicional. Então, Jesus, eu te convido nesse momento tão especial para que fique conosco, para que assista conosco a palestra, pois a sua presença nos é tão especial e agradável. Gratidão, Jesus. Gratidão por sempre estar conosco, nos amparando e nos intuindo e nos encaminhando sempre na senda do bem. Então, Jesus, só gratidão, Jesus, pela sua companhia e pelo seu amparo sempre. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui de novo. Agradeço ao Júlio, a Maria pelo convite, sempre nos faz. E é muito bom falar de Jesus sob o entendimento dessa nossa abençoada doutrina espírita. Então, rogamos a Deus a bênção para essa noite, que nossos mentores, como a nossa irmã ali falou na prece, possa derramar em cada um de nós muita saúde e que sejamos fortalecidos na nossa fé e esperança em dias melhores. Mas que nós também façamos a nossa parte, renovando-nos interiormente, dia a dia, sem que o desalento, o desânimo tome conta de nós. Para isso, precisamos de vontade e disciplina, porque conforme Jesus falou, a cada um é dado segundo o seu merecimento. Toda vez que o Júlio e a Maria nos fazem o convite, eu sempre pergunto, que tema que eles gostariam que a gente desenvolvesse. Mas eles sempre deixam o tema livre para nós. E assim o nosso tema, como já foi falado, não poderia ser outro senão falar do Natal com Jesus. Não Natal de Jesus, Natal com Jesus. O aniversariante ilustre do nosso mês de dezembro. O mês de dezembro é a época do ano em que
todos nós buscamos refletir sobre aquilo que fizemos durante o ano, sobre o nosso planejamento do início do ano e o que fizemos ao longo do ano. Colocamos na balança as conquistas, os empecilhos, as derrotas, as vitórias pelo qual passamos ao longo do ano. E aqui deveríamos pensar nas conquistas, vitórias e derrotas espirituais e não materiais. As conquistas materiais são também importantes, desde que sejam saudáveis, sem exagero, conquistadas com equilíbrio. E lembrando sempre que elas servem como ferramenta para o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Portanto, precisa do devido valor. Nosso planeta, nessa época do ano, é envolvido numa atmosfera de amor que renova nossa esperança e sentimentos mais puros, porque lembramos do aniversariante, o Mestre Jesus. Embora nosso dever como cristão seja lembrar Jesus com a mesma intensidade diariamente, não da figura, não o Jesus histórico, mas o Jesus da mensagem. A mensagem deixada por um Espírito que está anos-luz na nossa frente e conhece todos os caminhos. A palavra Natal provém do latim natale e significa dia do nascimento, do aniversário do nascimento e da festa do nascimento do menino Jesus. O dia 25 de dezembro, foi retirado de uma festa pagã popular que existia em Roma, na Roma antiga, e que fora oficializada pelo imperador Aureliano em 274 depois de Cristo. E a finalidade dessa festa era homenagear o Deus Sol, o nascimento do Deus Sol, a primeira divindade considerada pelo Império Romano. Séculos depois, em 336, a data foi utilizada pela Igreja de Roma para comemorar o dia de nascimento ou encarnação de Jesus. E acreditam os pesquisadores que foi o imperador Constantino I, já no final do seu mandato, que determinou que o nascimento de Jesus fosse celebrado no dia 25 de dezembro. Com o passar do tempo, simbolismos foram incorporados. Então nós temos a árvore de Natal, que é uma contribuição alemã, o presépio, que foi ideia de Francisco de Assis, as bolas que enfeitam o Natal representam os bons frutos produzidos na vida, as velas que foram substituídas pelas lampadinhas, no passado ela era acesa exatamente no dia 25, em referência ao Cristo, entendido como a luz do mundo. A estrela colocada no topo da árvore representa a estrela que surgiu em Belém quando do nascimento do Cristo. Mas depois, com o passar do tempo, o Natal infelizmente virou festa do comércio e muitas vezes o aniversariante é esquecido. Assim, independente de tudo isso, não podemos ficar apenas com a simbologia, porque é muito provável que ela não produza o efeito da mudança interior que todos nós temos o dever de fazer se queremos crescer espiritualmente. É verdade, tudo fica mais bonito, enfeitado, enche nossos olhos de brilho e a magia do Natal toma conta do nosso ser. Mas no mês de dezembro estamos mais sensíveis e somos inspirados para o exercício da solidariedade, da fraternidade, que fortalece os laços de afeição
entre todas as pessoas, principalmente nas famílias. De forma que não precisamos ficar debatendo o Jesus histórico, mas a sua mensagem, os seus ensinamentos eternos. Esses precisam ser estudados e colocados em prática se queremos dias melhores. Já se passaram milênios da vinda de Jesus ao nosso planeta e ainda não conseguimos assimilar plenamente suas lições amorosas e fraternas. Mas estamos a caminho. Um dia assimilaremos por completo e passaremos a agir entendendo corretamente sua mensagem de amor. Para a doutrina espírita, Jesus é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Está lá no Livro dos Espíritos. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, nós vamos ler: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 4, nós encontramos: mas o papel de Jesus não foi o de simples legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Mais adiante, no item 9, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum. Então, para o Espiritismo, o mais importante são os ensinos morais que Jesus trouxe. Fazemos reverência a Jesus pelos seus ensinamentos nobres e profundos, porque entendemos que ele fala especialmente da transformação moral que cada um de nós temos o dever. Nós espíritas fazemos um esforço grandioso para entender as parábolas, as narrativas de Jesus, sempre à luz da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de evolução, que complementam todos os ensinamentos de Jesus, principalmente aqueles organizados em o Evangelho segundo o Espiritismo. O espírita verdadeiro preocupa-se não apenas em entender e aprender, mas principalmente tem como princípio praticar. Segundo Allan Kardec, o espírita verdadeiro é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E como fazer isso? Olhando para dentro de nós mesmos, no ser mais profundo, nós vamos conseguir encontrar Cristo. Ele é o nosso modelo e guia, a quem devemos seguir, através da vivência, da caridade, da bondade, do perdão das ofensas, do amor ao próximo como a si mesmo. Mas não a caridade entendida só pelas coisas materiais, mas também a caridade moral, através da contínua renovação interior. A caridade através das palavras, quando a pronunciamos sem ofender ou agredir.
a bondade com responsabilidade. Quando alguém erra e nós temos a oportunidade de ajudar a pessoa a reorganizar o seu equívoco, que possamos fazer com doçura, com respeito. Isso também é caridade. E ao contrário também, quando erramos e alguém tem a oportunidade de nos ajudar, que nós também possamos aceitar com doçura para nos corrigir também do nosso equívoco. O perdão das ofensas, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos. Quando falamos isso na oração, estamos assumindo o compromisso de esquecer, sem restrições ou imposições, todas as ofensas recebidas. O amor ao próximo como a si mesmo. Se você se ama incondicionalmente, ame também o próximo incondicionalmente. Não existe amor com imposição. Eu quero assim, eu quero daquele jeito. Simplesmente ame, sem esperar nada em troca. Jesus veio em missão especial para revelar as leis divinas do amor. Será que temos a certeza de que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro? Se perguntássemos a vocês onde Cristo nasceu e quando, o que vocês responderiam? Eu estava pesquisando para montar essa palestra e eu encontrei um texto na revista Reformador de 2011 que cabe aqui nos nossos comentários. O texto é encontrado no livro Em Torno do Mestre, publicado pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, em 1939. Ele foi escrito por Pedro de Camargo, mais conhecido como Vinícius, que viveu aqui entre 1878 e 1966. E ele escreve o texto como se estivesse entrevistando as pessoas. É muito legal. E assim ele faz perguntas a 7 personagens conhecidos do Evangelho. Vamos ver as respostas, são de muita profundidade e exemplo para todos nós. Então ele perguntou: Cristo nasceu onde? Quando? Perguntou a Paulo, o apóstolo dos gentios, e ele respondeu: Cristo nasceu na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa em glória, fui envolvido na sua luz divina. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo vive em mim. Depois ele perguntou a Maria Madalena, onde e quando Cristo nasceu? E ela respondeu: Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que a sua voz ungida de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. E Pedro perguntou a Pedro também, a Simão Pedro, e ele respondeu: Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados dos séculos, das pessoas de grande influência, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes do meu próprio ser. Para João Batista, perguntado o que dizer sobre o Natal de Jesus, e ele respondeu: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. E Zaqueu: Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol. Quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore
à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Para Tomé, o incrédulo, Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele perguntou também para Dimas, o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. E ele respondeu: Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, senti-o em mim e eu nele. Dimas entendeu naquele momento a mensagem de Jesus e não a imagem. E assim o Cristo despertou no seu coração. Para todos eles, a data em que Jesus nasceu representa exatamente o momento do despertar da consciência para a sublimidade do amor divino. No livro Antologia Mediúnica de Natal, o espírito, o irmão X, vai falar que cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Se nós temos a visão da imagem apenas, nós vivemos na ilusão de que o mundo vai se transformar. Não passa de mágica. Mas o mundo só se transforma para melhor quando há pessoas transformadas. E essa transformação só acontece quando Cristo nascer em mim. Será que já paramos para pensar quando comemoramos o Natal de Jesus em nós, o nascimento de Jesus em nós? Será que já posso afirmar que Jesus nasceu em mim? Quando nossa consciência despertou para esse amor que Jesus tanto falou? Será que nós sabemos? Esse despertar precisa ser trabalhado diariamente, trabalhado no nosso interior para que seja uma constante em nossas atitudes. E quando sabemos que Jesus despertou em nós? Tem uma música de Tim e Vanessa, não sei se vocês conhecem, se chama Aos Pés do Monte. É linda a música. E ela fala, a letra fala exatamente desse despertar. Olha só, um sentimento me ronda, não sei dizer. Tudo é novo para mim, meu coração se renova. Isso é esperança, é fé. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. É o despertar em nós da vontade de ser melhor. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim.
Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que querem nascer. Vinde a mim, os aflitos, e eu vos aliviarei. É isso que está falando a música. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Apenas em Jesus nós encontraremos a paz que desejamos. O Natal com Jesus deve acontecer todos os dias ao abrir nossos olhos pela manhã. Jesus deve nascer em nossos corações, renovando a nossa esperança, renovando nossa vontade de continuar firmes no propósito da melhora íntima. E já concluindo, devemos agradecer a Deus pela vida e a Jesus pelo exemplo de amor que tentamos aprender e ser. Que possamos, todos nós, comemorar o aniversário de Jesus em nossos corações. Esse é o verdadeiro sentido do Natal com Jesus. Deixar Ele nascer dentro do nosso coração. Para finalizar, e já serve como prece, eu vou ler uma poesia de Casimiro Cunha, que diz assim: você perde rumo certo, você pede rumo certo para o caminho em que avança, mas você mesmo é quem guarda sua própria segurança. Obrigação que se abraça tem força de compromisso. Em favor de sua paz, não tente esquecer-se disso. Proteja o corpo em que vive para as tarefas do bem. O lavrador que produz, preserva a enxada que tem. Transforme o tempo em serviço, lembrando, em linhas gerais, que a vida volta no tempo, mas o tempo nunca mais. Conserve constantemente verbo limpo e mente sã. O que possa fazer hoje, não deixe para amanhã. No socorro aos semelhantes, cooperação é dever. A consciência tranquila não tem questões a temer. Cada aluno está na escola para a lição tal qual é. Perante ofensas, perdoe. Perante lutas, mais fé. Ante amarguras, trabalhe. Se há provações a transpor, nas sombras que se avolumam, trabalhe com mais amor. Olvidar-se e ser mais útil dissolve qualquer pesar. Para a bênção de servir, nunca se faça esperar. Estude, eleve, construa, e nada fará em vão. Recorde, a luz da verdade não conhece oposição. E que assim seja. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore sempre di più